Fala galera, beleza? Eu sou o Petinotas Carvalho. Essa é a terceira videoaula do grupo de HP 50G. O enfoque desta aula é em matrizes e a resolução de sistemas lineares utilizando essas matrizes. Bem, já para começar, vamos apresentar logo a função Matrix Writer. Para acessar essa função, a gente pode ir em Shift branco, na letra O ou no apóstrofo, que tem o índice matriz write, e ele vai aparecer para a gente uma vasta gama de posições para a gente colocar os nossos números. Isso vai corresponder à nossa matriz. Antes da gente sair inserindo os números na nossa matriz, vamos olhar um pouquinho para os menus aqui embaixo. O Edit serve simplesmente para editar a célula que você esteja posicionado e trocar o valor que esteja lá. Você pode utilizar o Edit para simplesmente alterar um valor ou simplesmente substituir ele com o próprio número já digitando e apertando o Enter. Você não precisa apertar em Edit. A segunda opção, esse VEC, diz respeito a vetor, ou seja, se ele estiver com esse quadradinho, ou seja, quer dizer que ele está selecionado, quando a gente escrever aqui, ele vai tratar o que a gente escrever como um vetor. Então, se a gente colocar, por exemplo, 3 e 6 e der um Enter, vai aparecer para a gente esse número estranho aqui. O que esse VEC fez? Ele simplesmente deu um equivalente como se tivéssemos escrito um número complexo, por exemplo, 3 mais 6i. Então, se você quiser mexer com matriz e não quiser usar essa função, é melhor que você desabilite o VEC. Esse mid à esquerda e mid à direita simplesmente aumenta ou diminui o tamanho da sua célula visível. Eu gosto de deixar ela pequenininha para a gente poder escrever matriz grandona sem perder a informação da tela. Esse Go para a direita ou Go para baixo é selecionado. Quando digitarmos o valor, inserirmos na célula, quando a gente der Enter, ele vai para a direita. Se estivesse desselecionado, ele ia simplesmente permanecer na célula. O Go para baixo faz exatamente a mesma coisa, só que para baixo. Então a gente vai selecionando, ele vai descendo. Se a gente quiser escrever a outra coluna da nossa matriz, ao inserir o primeiro valor, como ele já quer desenhar uma matriz quadrada, ele já preenche com zeros e a gente vai colocando nossos valores. 5, 3. Ao inserir o 3, ele já vai andar para a próxima célula, porque ele está entendendo que a gente está querendo desenhar uma matriz quadrada. Então, esse Go para a direita ou Go para baixo serve simplesmente para a primeira linha ou para a primeira coluna que vamos escrever. O restante ele vai deixar por padrão para uma matriz quadrada. Então vamos terminar de escrever uma matriz aqui. Pronto, temos uma matriz 3x3. Essa é a matriz que eu quero jogar na minha tela. Vou dar um Enter. Vai aparecer um preview aqui mais ou menos. Você poderia escrever essa mesma matriz utilizando as brackets, acessadas aqui pelo Shift branco e o vezes, mas é muito mais fácil utilizar a função matriz writer, porque você já vai desenhando só colocando os valores. Não tem que se preocupar com vírgula, não tem que se preocupar com colchete, nada mais. A gente der um Enter, vai aparecer aqui nossa matrizinha e ela já está salva no nosso ENSA. Então vamos falar um pouquinho agora das operações que a gente pode fazer com essas matrizes. Eu posso pegar essa matriz que eu acabei de escrever e somar ela com a outra matriz. Claro que tem que ser uma matriz de mesma dimensão, para obedecer todos aqueles conceitos de álgebra, etc. Tal qual a operação de multiplicação entre matrizes, a gente só pode fazer a multiplicação se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então vamos fazer uma operação aqui de soma entre uma matriz. A gente tem a primeira matriz mais, já pegou aqui o answer para somar, e agora vamos escrever a outra matriz. Então a gente vem aqui em Shift branco, matriz writer, vamos escrever outra matriz. Vou usar o Go para a direita, 7, 3, 2. Aí agora eu tenho que voltar, porque eu quero uma matriz 3x3. Pronto, está aqui minha matriz. Vou dar um Enter. Ele está mostrando aqui a matriz anterior mais essa nova matriz. Quando eu der um Enter, ele vai exibir a soma entre os dois valores, ou seja, entre as duas matrizes. Se eu quiser multiplicar essa matriz por outra, eu posso utilizar a função answer vezes e escrever a outra matriz que eu quero fazer a multiplicação. Como a matriz 3x3 eu quero multiplicar, essa matriz que eu desenhar aqui tem que ter 3 linhas. Então, escrever uma matriz 3x2. Mostra aqui no preview, se a gente der um Enter, ele faz a operação. Porém, como estamos falando de HP 50G, somar, subtrair, multiplicar e dividir nunca é o bastante.
Então temos um menu próprio para matrizes aqui, acessados pelo Shift branco, Matrix, e a gente tem aqui infinidade de coisas que podemos fazer para a matriz. Se a gente apertar aqui em Create, ele vai perguntar se você quer fazer uma matriz coluna, uma matriz linha. Ele inclusive dá um menu Help para dizer o que quer dizer cada menu. A gente pode ver o que faz cada coisa. Temos aqui a matriz identidade. Enfim, temos uma infinidade de matrizes que podemos construir. Matrizes randômicas. Além do menu Create, temos aqui as operações que podemos fazer entre as matrizes. O módulo de uma matriz. Temos aqui também o determinante dessa matriz. Se a gente quiser o tamanho dela. Para matrizes pequenas não é muito necessário, porém, uma matriz que você escreveu com vários argumentos e não sabe o tamanho, podemos obter o traço da matriz, a matriz transposta, e esse menu final aqui, matriz, é para voltar ao menu principal. Temos fatoração de matrizes, matriz na forma quadrática, sistemas lineares, que veremos logo depois, escrita de vetores, enfim. Se debrucem sobre este menu e descubram várias operações que podemos fazer que vão facilitar a nossa vida na hora de mexer com as matrizes. Se a gente quiser, por exemplo, saber o determinante dessa última matriz que eu fiz aqui, ele não vai fazer a operação porque a dimensão da matriz é inválida. Ele vai dizer aqui invalid dimension. Então, deixa eu voltar para uma matriz 3x3 que tem determinante. Vamos fazer operações det de answer, ou seja, dessa matriz. Ele vai dizer que é 54. Além do determinante, podemos também saber o traço dessa matriz, ou seja, o traço é a soma da diagonal principal. Então a gente vem aqui, Shift branco, matrizes, operações. Vamos lá em traço. Traço dessa matriz, 33. 15 mais 8 mais 10. Temos também a matriz transposta, aqui em tran. Ele vai transpor essa matriz. E por fim, uma das mais interessantes é a matriz inversa. A matriz inversa não tem pelo menu matriz, mas podemos fazer ou esta matriz elevada a menos 1, ou simplesmente usar a função inverse, que a gente tem aqui, 1 sobre x. Então, 1 sobre x de answer, ele vai dar a matriz inversa dessa que a gente criou aqui. Se a gente quiser dar uma olhadinha melhor, a gente vem aqui em View. A gente pode olhar toda a matriz. Então, essas são algumas operações básicas que a gente tem, que a gente pode fazer com as matrizes. Vamos agora para o que interessa, que é a resolução de sistemas lineares. Bem, para a gente resolver sistemas lineares, a HP fornece três métodos. Dois deles utilizando matrizes e outro utilizando as próprias equações. Nós vamos mostrar aqui os dois que utilizam matrizes porque eles são mais ágeis e resolvem qualquer tipo de problema. O primeiro deles vai ser usando o Numeric Solver. O Numeric Solver a gente pode acessar pelo Shift laranja, número 7. E a gente vai ter aqui, na opção 4, Solve Linear System. Neste menu a gente tem uma matriz A, uma matriz B e uma matriz X. A matriz A é a matriz relativa aos coeficientes do seu sistema. Ou seja, se tivéssemos 2x mais 3y mais 4z, a matriz A ia aparecer 2, 3 e 4. Então vamos supor que temos o seguinte sistema. A matriz de coeficientes, ou seja, a matriz A seria 2, 3 e menos 4, 1, 5 e menos 2, 9, menos 3 e mais 6. Essa seria a nossa matriz A. Nossa matriz B seria simplesmente uma matriz coluna, que seria 2, 0 e 1. Então vamos resolver esse sistema utilizando o Numeric Solver. A gente vai vir aqui, Shift laranja, Numeric Solver, Solve Linear System. Na matriz A a gente vai colocar 2, 3 e menos 4. Cuidado que ao colocar o menos 4 aqui, se a gente apertar em menos, ele vai pegar Insert menos. Então vamos colocar menos utilizando este botão aqui, o mais barra menos, que a gente já falou na primeira aula. Menos 4. Como a nossa matriz é 3 por 3, vamos voltar para o primeiro índice. Temos 1, 5 e menos 2. Da mesma forma, você pode colocar 2 menos ou atribuir o sinal primeiro. E por fim, a gente tem 9, menos 3 e 6.
Está preenchida a nossa matriz A. Se a gente der um Enter, já vai ficar aqui. A nossa matriz B é uma matriz coluna, então eu vou usar o Go para baixo. 2, 0 e 1. Está preenchida a nossa matriz B. E para a gente resolver o nosso sistema, a gente desce aqui para a matriz X, que é a matriz de soluções, e aperta em Solve. Ele vai gerar o vetor. Se a gente apertar Enter, ele vai fazer o eco para a tela. Ou, se você quer conferir o valor antes de terminar a sua matriz, você vem aqui em Edit e dá uma olhadinha nos valores que ficou em X. Então, para a variável X, temos o valor de 0,369. Para o valor da variável Y, a gente tem menos 0,28. E para o valor de Z, a gente tem menos 0,529. Então, esse aqui seria o valor das nossas variáveis e está resolvido o nosso sistema. Qual é a limitação do Numeric Solver? Você só vai poder utilizar esse método para resolver seus sistemas se você conhecer todos os coeficientes da sua matriz, ou seja, se você tiver todos eles em números. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber esse sistema em função de uma variável b, ele não ia deixar que a gente entrasse com esse valor aqui nessa matriz. Então, para contornar esse problema, a gente tem um outro método para resolver sistemas lineares, também utilizando matrizes, que é utilizando o próprio conceito de álgebra para resolver o sistema. Dessa forma, utilizaremos o conceito da matriz inversa, em que a resolução de um sistema vai ser a matriz de coeficientes A inversa multiplicada pela matriz B, vai dar a nossa solução do nosso sistema. Então, vamos resolver o mesmo sistema que a gente estava fazendo, utilizando agora a matriz inversa multiplicada pela matriz B. Então, da mesma forma, como a gente viu, vamos escrever uma matriz utilizando o Matrix Writer. 2, 3, menos 4, 1, 5 e menos 2. E por fim, a última linha, 9, menos 3 e 6. Está aqui nossa matriz A. Vamos dar um Enter, ela vai aparecer aqui. Então a gente tem que fazer a inversa dessa matriz primeiro. Então podemos elevar ela a menos 1, ou simplesmente utilizar a função inverse. Vai gerar a matriz inversa aqui. Ela é bem grandona, então não dá para a gente enxergar ela toda. Deixa ela aqui quietinha. E agora a gente tem que multiplicar essa matriz. Então a gente aperta aqui em vezes e vamos escrever a outra matriz que a gente quer multiplicar. Shift branco, Matrix Writer, vamos escrever a matriz B. 2, 0 e 1. Vamos dar Enter de novo. Vai ficar aqui essa vez essa matriz. Quando a gente apertar em Enter de novo, aqui está a resolução do nosso sistema. Se vocês se recordarem, é o mesmo valor que a gente tinha encontrado pelo Numeric Solver. Porém, a gente está apresentando esse modo aqui como alternativa para você resolver matrizes com letras. Então vamos fazer isso. Vamos colocar uma letra aqui nessa matriz. Vamos dar um edit nessa matriz aqui. Vou colocar 5B aqui. Essa é a minha nova matriz. Então vamos fazer a inversa dela. Vou utilizar o inverse agora. Inverse de answer. Aqui é a minha função step by step está ativado. Então ele vai mostrar o passo a passo de como fazer a inversa da matriz. Você vai dando OK, ele vai mostrando quais são as operações para atingir a forma escada, blá blá blá. Você pode seguir se você quiser aprender a fazer a inversa de uma matriz, ou simplesmente dando OK até ele me dar minha matriz inversa. Deu esse cara gigantão aqui, muito feio. Porém, ele vai ser útil para a gente só para obter a nossa resposta. Agora que a gente tem essa matriz dos coeficientes invertida, vamos multiplicar pela nossa solução. Vou escrever a matriz de novo. 2, 0, 1. Dá um Enter. Dá um Enter de novo. E pronto. Está aqui o valor do nosso sistema em função da variável b, que a gente não conhece e que a gente pode determinar depois e substituir aqui nesse valor. Então esse monstrão aqui é a sua resposta do seu sistema. Não precisaríamos ter somente uma letra na nossa matriz. Podemos ter aqui 2A, aqui a letra C. E aí o mesmo processo. Bota a matriz, faz a inversa.
todo passo a passo, aquele blá blá blá. Multiplica ela pela matriz dos coeficientes. Vai estar aqui a nossa resposta de novo, em função de todas aquelas variáveis que a gente colocou, que a gente ainda não tem qual o valor delas. Então é isso, galera. Mostrei para vocês um pouquinho de matrizes na HP50G. Principalmente uma das coisas que vocês vão mais utilizar é a resolução de sistemas lineares. Então, se só tiver números, prefira pela função numeric solver, ela é um pouco mais rápida. Você pode utilizar também pela construção da matriz, fazer a inversa, multiplicar pela matriz dos coeficientes. E se você tiver letras, obrigatoriamente você vai ter que fazer por esse método, que também não é demorado, tem quase o mesmo custo mecânico para você fazer. Então, vai dar escolha e da opção de cada um. Se você quiser aprender um método só, pode fazer simplesmente por esse da matriz inversa, que ele resolve qualquer sistema linear. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que vocês tenham aprendido também. Qualquer dúvida sobre os sistemas resolvidos aqui ou alguma opção que você não entendeu, pode deixar aí nos comentários ou mande para a gente um e-mail. A gente se vê na próxima e até mais!